Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. 18ª semana do tempo comum, memória facultativa de São Sisto II, Papa e companheiros mártires, e São Caetano, presbítero. A reflexão diária de hoje, do dia 7 de agosto de 2023, está no livro de Mateus, capítulo 14, versículos 13 ao 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para o lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se assentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos seus discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram, ficaram satisfeitos. E os pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esta liturgia de hoje, este evangelho de hoje, mesmo fazendo memória a São Sisto II, Papa, e os mártires, e também São Caetano, que em partes nos chama a atenção. Aqui tem uma parte que fala que os discípulos, ao questionar Jesus que era hora tarde, já era momento de despedir o povo, dispensar o povo daquele local, porque eles não tinham como os alimentar. Mas Jesus diz a eles: Dai-vos vós mesmos de comer. Aqui podemos trazer para nós hoje o que seria esse dai-nos a vós mesmos de comer. Seria o do alimento físico? Seria do alimento espiritual? Acredito eu que Jesus aqui literalmente disse para os dois. Início do alimento perecível, esse que sacia a nossa carne. Aqui Jesus estava falando para os discípulos que era necessário que eles dassem a eles o de comer. Aqui podemos trazer para o sentido da partilha, o sentido de cada um entregar um pouco do que tem. Mas também podemos levar para o lado místico, onde Jesus multiplicou os pães e os 2 peixes, onde todos comeram e saíram saciados. Mas também podemos trazer para nós do âmbito espiritual. Muitas vezes a pessoa está não só necessitada do alimento físico, mas tantas pessoas que têm um alimento físico, sim, mas lhe falta o espiritual. É isso que Jesus fala para cada um de nós: dai-lhes vós mesmos de comer. Às vezes é de uma catequese, às vezes é de uma oração, de uma palavra de conforto dada através da Sagrada Escritura. É isso que Jesus fala para cada um de nós, meu irmão e minha irmã, para que nós possamos dar-nos a eles mesmos de comer. E o outro é
necessidade do povo, e Jesus sempre como ele traz esse exemplo para nós de compadecer com ele, ou seja, sofrer com, e dar-lhes vós mesmos de comer, é a necessidade de nós sofrermos com nossos irmãos. Não sofrer do sentido de dor, não, mas sim de amar eles ao ponto de sermos, da dor dele, sofrer na nossa carne. De entregarmos a eles conforme a vontade de Cristo, como ele entregou-se por nós, e nós entregarmos a ele, entregar-nos aos nossos irmãos, entregar uma palavra de conforto. Amém? Rezemos. Sim, Senhor Jesus, multiplica em nós o pão e o peixe, Senhor, para podermos entregar aos nossos irmãos, aqueles a qual mais necessitam da Tua palavra, aqueles a qual necessitam da Tua presença, que nós possamos, Senhor, como foi multiplicado o pão e o peixe, que se multipliquem as pessoas aos nossos lados, que possam entregar a Tua palavra a esses que necessitam. E conforme cada um recebe a sua palavra, possa estar entregando a outros, Senhor, a Tua palavra. É isso que nós oramos aqui nesse dia 7, Senhor. Como São Sisto se entregou para os mais pobres, Senhor, nós possamos nos entregar em exemplo Teu e exemplo desse santo da igreja, Senhor, que foi Papa e morreu, Senhor, para dar exemplo da Tua graça, para dar exemplo, Senhor, da obediência à Tua palavra. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nós permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.